rotina de depressão. Considerando, além da prevalência, o boletim, que tem aqui o boletim Fatos e Números, publicado em 2022, ele nos trouxe aí os dados de 2013 e 2019, justamente com a intenção de demonstrar o quanto essa prevalência de depressão está em crescente. E essa crescente não para aqui em 2019. A gente sabe que de 2019 para cá, a gente tem, aí, inclusive, taxas aí maiores do que essa. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente ter em mente, quando a gente olha esse número aqui, esses dados desse boletim, é justamente a prevalência, a distribuição da doença em relação ao sexo. Então, os números nos mostram que a depressão ela é muito mais prevalente no sexo feminino. E esse olhar é importante quando eu vou pensar em qualquer ação de saúde, e a ação de saúde mental não é diferente, é que eu preciso considerar qual é o perfil epidemiológico que eu tenho dentro da minha organização, da minha companhia, e a partir daí entender qual é a probabilidade, né, da minha população ser acometida por essa doença. E aí, quando a gente olha para esses números, quanto maior for a sua população feminina, mais, né, maior chance de impacto da depressão você vai ter dentro da sua organização. Eu, por exemplo, atuo numa organização em que 70% do meu headcount, cerca de 70%, ele é feminino. Então, esse é um ponto de preocupação. Todas as doenças que têm aí uma prevalência maior no público feminino podem trazer aí um impacto maior dentro da minha organização. E quando a gente olha a depressão, ou a ansiedade, desculpe, que também é um transtorno extremamente prevalente, o Brasil, mais uma vez, tem um troféu, né? O troféu do país mais ansioso do mundo, também demonstrando aqui com os dados da Organização Mundial de Saúde, que essa prevalência vem crescente. E quando a gente fala em transtorno mental, a gente não pode jamais deixar de pensar em suicídio, no risco de suicídio, porque os transtornos mentais, de uma forma geral, eles nos trazem aí o risco de suicídio, né? É importante a gente trazer o conceito e criar fluxos dentro do nosso ambiente de trabalho para situações com risco de suicídio. A gente está falando aí de situações de risco de vida, e que além do impacto para o trabalhador, como a gente já colocou aqui, risco de vida, a gente também tem impactos para a companhia relacionados aí ao risco de imagem. Quando a gente passa a conhecer quais são os dados relacionados ao suicídio em relação à faixa etária, a prevalência aí por faixa etária, a gente encontra a situação de que a faixa etária que possui aí o maior risco de suicídio, na verdade, a maior prevalência de suicídio é a faixa etária de 20 a 39 anos. Ou seja, a gente está se deparando com uma população jovem, extremamente jovem, justamente no auge da vida economicamente, né, da vida aí de trabalho, e que está interrompendo sua vida de forma precoce. Trazendo aqui, seguindo ainda no conhecimento em relação aí ao adoecimento mental e à faixa etária, uma outra preocupação, uma outra informação extremamente preocupante é a questão da faixa etária dos mais afetados. Então, os estudos nos mostram que a faixa de 16 a 24 anos é justamente a faixa etária mais afetada pelos transtornos mentais. E, seguindo ainda as informações, eu tenho que, desse público, 80% deles não recebem tratamento adequado. Então, eu estou falando de uma população que ela já adentra o mercado de trabalho adoecida.
uma juventude adoecida que ameaça, então, a sustentabilidade do trabalho. E aí, acho que diante de todo esse cenário, conhecendo esse cenário, fica muito fácil, né, responder a essa pergunta. A minha organização será afetada por problemas de saúde mental? Eu preciso realmente investir em saúde mental dentro da minha organização? E fica também muito fácil, né? Digo que fica evidente que é necessário investir em saúde mental no ambiente corporativo. Posso dizer que é mandatório investir em saúde mental no ambiente corporativo. Um outro dado que fortalece é que a saúde mental está relacionada à sustentabilidade e também à rentabilidade da empresa é esse trabalho que nos mostra que quanto maior os indicadores de bem-estar dos trabalhadores, isso significa que maior também será o retorno sobre os ativos, maiores lucros brutos e maior desempenho do mercado de ações. Então, até aqui acho que não fica dúvida que a gente precisa investir em saúde mental, que a gente tem as nossas organizações, de uma forma geral, estão inseridas dentro de um cenário, né, totalmente desfavorável, como eu coloquei para vocês os dados. Os colaboradores já chegam já na companhia, já uma parcela deles adoecidos, então a gente precisa realmente investir e a gente está trazendo aqui dados que este investimento vai repercutir aí na lucratividade da empresa, então vai tornar a sua empresa mais rentável. Só que quando a gente traz essa rentabilidade, esse retorno, né, de investimento, é preciso entender que eu não estou falando de uma ação isolada, não é fazer uma ação no Setembro Amarelo e esperar que eu vou ter esse retorno, né, esse retorno financeiro. Então, a gente está falando aqui de um gerenciamento de saúde mental na organização e que precisa ser um gerenciamento realmente robusto, embasado cientificamente e atendendo ali as diversas dimensões conforme a Organização Mundial de Saúde nos apresenta. Então, a gente vai falar um pouquinho de como fazer o gerenciamento de saúde mental na organização. A Organização Mundial de Saúde, no relatório de saúde mental no trabalho, ela traz que todo programa de saúde mental dentro de uma companhia, dentro de uma organização, ele deve abranger 3 dimensões. Então, as estratégias que você vai traçar precisa abranger aí as 3 dimensões. O evitar, que é remodelar os ambientes de trabalho para minimizar os riscos psicossociais e evitar que os trabalhadores sofram problemas de saúde mental. O promover e o proteger, que envolve fortalecer a conscientização, as habilidades e as oportunidades para reconhecer e agir precocemente em questões de saúde mental. E o apoiar, que é apoiar os trabalhadores com condições de saúde mental para que tenham acesso, continuem trabalhando e prosperem no trabalho. Então, vou falar um pouquinho para vocês dessas 3 dimensões. O evitar, na verdade, consiste justamente no gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Esse gerenciamento de riscos começa justamente identificando, buscando identificar os riscos ocupacionais, e aí, a partir dessa identificação, eu vou buscar traçar estratégias para eliminar e mitigar esses riscos. E aí, quando a gente fala em fatores de riscos psicossociais, ok, eu vou identificar esses fatores de riscos psicossociais. Quais seriam esses fatores de riscos psicossociais do trabalho? A gente
né? Até o momento, a legislação não traz uma lista específica de riscos, e eu busco seguir aqui esse relatório de saúde mental, né, a mesma referência que eu trouxe para vocês, da Organização Mundial de Saúde, que ele traz vista como fatores de riscos psicossociais, conteúdo do trabalho, design da tarefa. Então, eu tenho uma tarefa, e aí eu vou avaliar como é a tarefa desse trabalhador. Ela é uma tarefa monótona, ou eu tenho uma variedade de atividades, ela tem tarefas que trazem repetitividade. Então, quando eu falo em monotonia, repetitividade, isso representa um risco psicossocial. A questão da carga e o ritmo de trabalho. Então, essa atividade que ele executa, ele precisa executar muita coisa em pouco tempo, então estou falando aí justamente de carga e ritmo. Se sim, isso também pode ser aí um risco psicossocial. O horário de trabalho, qual é o tamanho da jornada de trabalho desse colaborador, se ele tem intervalos durante essa jornada para descanso, né? Se ele consegue ter a pausa dele obrigatória para o descanso e refeição, e se durante esse tempo existe, fora do descanso legal, se existe alguma outra pausa, são pontos para serem analisados. O controle do trabalho, se ele tem autonomia por aquele trabalho que ele executa ou não, o ambiente e equipamentos do trabalho. Então, aqui entra justamente o olhar de higiene ocupacional. Então, a estrutura, o posto de trabalho é adequado ou não, eu tenho um ambiente ruidoso, eu tenho um ambiente desconfortável do ponto de vista de temperatura, o maquinário que eu preciso fazer, que eu preciso utilizar para a minha atividade é defeituoso. Então, todos esses pontos precisam ser analisados. Como é a cultura dessa organização? Essa organização tem uma cultura assediadora, uma cultura punitiva, então isso também pode impactar. E aí, quando eu falo em cultura punitiva, lembrar que a cultura punitiva interfere aí na segurança psicológica, né? E a segurança psicológica é importante, inclusive, para a gente conhecer os quadros de adoecimento. As relações interpessoais, então, como é que essas pessoas se relacionam, líder com liderado, e ali mesmo os relacionamentos entre pessoas, inclusive, que fazem, que compõem a mesma hierarquia, como é que ele é desenvolvido, o papel na organização. Então, quando eu entrei nessa organização, eu sei qual é o meu papel, eu sei qual é a minha atividade, essa minha atividade é clara. O desenvolvimento de carreiras, então eu estou num ambiente que favorece o meu desenvolvimento, a minha progressão, e a interface casa-trabalho. Então, esses são pontos aí importantes quando a gente fala ali da dimensão evitar. E aí, buscando justamente conhecer os fatores de risco, eu posso lançar mão de instrumentos diagnósticos. Lança a mão não só para identificar os fatores de riscos psicossociais, mas às vezes a gente também lança a mão de instrumentos diagnósticos justamente para conhecer qual é o nível de adoecimento da nossa população. E aí, no primeiro momento, vocês podem pensar assim: o nível de adoecimento está lá, eu vou ter já o atestado. Mas o atestado é um ponto lá na frente. E o ideal, justamente quando a gente fala em saúde mental, é que a gente busque identificar precocemente. Então, às vezes, os instrumentos diagnósticos também podem ser utilizados para a gente conhecer o perfil de adoecimento da nossa população. Eu tenho experiências de que, quando que às vezes a gente aplica esse tipo de instrumento e que a gente identifica situações, às vezes, extremamente graves, e que o colaborador não tinha um atestado, não tinha sequer uma queixa
na saúde ocupacional. Isso significa que, se eu não fizesse a aplicação desse instrumento, eu estaria perdendo tempo para tratar esse colaborador. E isso poderia aí trazer diversos impactos. Mas quando a gente escolhe um instrumento diagnóstico, é preciso a gente considerar alguns pontos para que a gente escolha um instrumento que nos traga aí um resultado efetivo. Quais são esses pontos? A validação científica, então é preciso pegar um instrumento que seja validado cientificamente. Eu preciso olhar se as dimensões que eu pretendo avaliar estão, se aquele instrumento, né, vai atender ao realmente o que eu pretendo avaliar. Então, o que, é que eu pretendo avaliar? Esse instrumento está adequado, atende a esse objetivo, né? E fazer aí a escolha certa desse instrumento. Eu preciso analisar qual é o público-alvo, quem eu pretendo atingir nesse diagnóstico. E aí ter a análise se aquele instrumento está adequado para aquele público-alvo, pensar, inclusive, no nível de escolaridade, se aquela comunicação do instrumento vai ser atendida, vai ser entendida para aquele público-alvo. O modo e o tempo de aplicação, então, precisa analisar se eu vou fazer essa aplicação desse instrumento no meu exame ocupacional, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer uma pesquisa, qual o tempo que eu vou levar para ter esse resultado e qual o tempo, inclusive, que vai demandar para eu conseguir fazer essa aplicação. Vou trazer um questionário autorrespondido, vou botar para o médico perguntar. Então, são pontos para serem analisados. O georreferenciamento, então, eu preciso, a partir do momento que eu tenho os dados, eu preciso entender qual dado representa a cada população, né? Então, estou dizendo aqui, representa por exemplo, vou trazer aí um pouquinho dos cargos, né, da minha companhia. Então, representa técnicos de enfermagem, representa enfermeiros, qual é a referência que liga aqui a esse indicador, a esse número. A profissiografia do cargo, a universalidade, então, todo o meu público-alvo precisa ter acesso a essa ferramenta, a esse instrumento. E aí, outro ponto extremamente importante é a estratificação por score. Eu preciso, a partir dali, fazer justamente a gradação, né? Quem atua muito na parte aí do PGR vai lembrar logo aqui de uma matriz de risco, probabilidade, severidade. Então, eu preciso entender qual é a gravidade de cada caso e, a partir daí, estabelecer o que é que eu vou tratar primeiro. Então, são pontos importantes para pensar aí no instrumento diagnóstico. E aí, seguindo para a segunda dimensão, que a Organização Mundial de Saúde nos traz como importante dentro de um programa de saúde mental organizacional, a gente segue aqui para proteger e para promover. A Organização Mundial de Saúde ela recomenda 3 intervenções baseadas em evidências: a formação de gestores, a formação de trabalhadores e as intervenções individuais. A formação de gestores, ela vai estar pautada aí, principalmente na compreensão, ensinar a esses gestores quais são os fatores de riscos psicossociais. A partir desse momento, esse gestor vai conseguir entender que se ele demandar além da conta, ele vai ter um colaborador adoecido. Então, se ele gerar uma sobrecarga, ele vai ter um colaborador adoecido. Se ele tiver uma comunicação que não for a comunicação adequada, ele vai ter um colaborador adoecido. Né? E quando a gente fala em demandar, hoje, além de quantidade de tarefa, eu preciso pensar também o quanto aquele trabalhador está habilitado para fazer aquele trabalho. Então, eu pegar uma pessoa, se a gente coloca uma pessoa extremamente habilitada
para fazer atividades extremamente simples, isso vai gerar tédio, monotonia, significa um fator de risco psicossocial. Se eu dou a ela um desafio além da capacidade dela, isso vai gerar ansiedade e vai gerar aí também um adoecimento ocupacional. Né? Então, eu preciso estar esclarecendo para esses gestores quais são os riscos psicossociais. Eu preciso construir junto com esses líderes uma cultura inclusiva, uma cultura solidária, prepará-los para uma comunicação aberta, uma escutativa e ajudá-los a reconhecer os liderados que precisam de cuidados e estão em sofrimento. Eu costumo trazer que a saúde ocupacional geralmente é a última a saber que alguém está adoecida. O líder ele consegue identificar, um líder bem preparado e bem treinado, ele consegue identificar muito antes do assunto chegar na saúde ocupacional. Então, a gente precisa trazer justamente para esse líder esse olhar de observar, identificar e, a partir desse momento, encaminhar para a saúde ocupacional. Né? Ou se o caminho de vocês, da empresa de vocês, não for a saúde ocupacional, construir justamente, trazer para esse líder qual é o fluxo diante dessa identificação de um trabalhador que precisa de cuidados. Pensando um pouquinho aqui na formação de trabalhadores, eu preciso também trazer uma formação, orientações para esse trabalhador. Eu costumo chamar isso de letramento emocional. A gente tem pouco tempo que a gente fala de saúde mental, né, na sociedade. Começamos a falar mais de saúde mental depois da pandemia para cá. Então, isso tem praticamente aí 4 anos, é muito pouco tempo. A gente tem uma sociedade extremamente preconceituosa, que estigmatiza muito o adoecimento mental. Então, é justamente falando, trazendo o conhecimento, que a gente vai conseguir mudar essa cultura, e isso leva tempo. E diante dessa cultura e desse desconhecimento, as pessoas muitas das vezes estão adoecidas e não conseguem se perceber como tal e não conseguem reconhecer o adoecimento. E isso faz, inclusive, com que ela demore mais de pedir ajuda. Então, a partir do momento que eu trago o letramento para esses trabalhadores, que eu trago todas essas orientações, eu consigo melhorar o preconceito, eu torno essa organização mais inclusiva, né? Ele começa a entender que o problema, às vezes, que não é nem dele, é do colega, não é um mimimi, é um problema de saúde, e, se for um problema dele, ele consegue, muitas das vezes, se reconhecer precocemente como adoecido e buscar, inclusive, ajuda. E o terceiro ponto fala aí das intervenções individuais. Então, as intervenções individuais consistem em ações psicossociais ou ações voltadas aí à atividade física e ao lazer. Então, eu posso ofertar, quando eu trago um estímulo para o meu trabalhador realizar atividade física, quando eu trago aí grupos de benefícios, que às vezes a gente, facilidades ali de acesso para que ele faça uma atividade física, eu estou trazendo ali também um investimento em saúde mental. E em relação às ações psicossociais, a Organização Mundial de Saúde traz como ações reconhecidas, com evidências reconhecidas cientificamente, tanto a atenção plena, como ações psicoeducativas que podem ser realizadas dentro da organização. E no ponto de vista do apoiar, é preciso a gente lembrar que a gente vai ter dentro da nossa instituição, independente de riscos psicossociais existentes no ambiente de trabalho, eu vou ter pessoas com transtornos mentais.
Mesmo que você me diga assim, a minha empresa é extremamente saudável, os riscos psicossociais estão sob controle, né? Mas a gente está falando de uma doença multifatorial que tem fatores de risco diversos, né? Fatores de risco sociais, fatores de riscos relacionados aos antecedentes familiares. Então, com certeza, vamos ter dentro da nossa empresa pessoas com transtornos mentais. E aí é importante criar uma cultura de apoio, criar estratégias dentro dessa companhia de apoio a essas pessoas. E essas ações de apoio envolvem adaptações no trabalho. Então, se eu tenho um colaborador que está fazendo uso de uma medicação, faz parte do tratamento dele, e ele depende dessa medicação para vir a se recuperar, para vir a ter o quadro dele estabilizado, né? E essa medicação interfere no sono, e esse colaborador trabalha à noite. O que faço? Não deve suspender a medicação? De, deixo ele trabalhar, mesmo sob efeito dessa medicação no trabalho? Bom, eu posso estar correndo o risco aí, inclusive, de um acidente de trabalho. Então, é preciso a gente ter um olhar aí para as adaptações no trabalho. Eu tenho que pensar nesse momento se eu troco esse colaborador de turno de trabalho. Vão ter situações que eu vou precisar pensar se eu preciso mudar a jornada, se há uma possibilidade, às vezes, de reduzir jornada, se esse colaborador precisa, ele está ali mais lentificado, ele está ainda com um certo déficit de atenção, que não torna ele totalmente incapacitado, mas o déficit existe, então eu preciso pensar se eu deixo uma pessoa, né, de suporte, como algumas empresas usam o termo de sombra, de anjo, né? Ou se esse colaborador precisa de um suporte maior do seu gestor, do seu liderado. Então, são adaptações do trabalho que às vezes são necessárias para que justamente a gente consiga apoiar essa pessoa para que ela se mantenha no ambiente de trabalho e se mantenha ativa. Lembrando que o ambiente de trabalho, muitas das vezes, o trabalho em si, muitas das vezes, ele é protetivo, né? O trabalho, ele interfere justamente no desenvolvimento pessoal, ele é ambiente de relações sociais, então eu preciso justamente construir um ambiente propício a essa recuperação ou a tornar ali a pessoa que tá que apresenta em algumas vezes transtorno mental, deixar aquele ambiente favorável para ela. E aí vem também um olhar para a inclusão. Então, a gente tem visto aí crescer a prevalência de autismo, de TDAH, e trazer justamente o letramento para os colaboradores vai fazer com que a gente consiga justamente construir aí um ambiente mais inclusivo para essa população. E pensando nos programas de retorno ao trabalho, eu preciso ter um olhar que esse colaborador que está retornando ao trabalho, ele precisa achar um ambiente favorável, ele precisa, muitas das vezes que a gente lance mão aí das adaptações do trabalho, ele precisa se sentir bem-vindo de volta. E aí vem o olhar também para a avaliação de retorno gradativo. Um outro ponto que a gente precisa pensar dentro da organização é para a população de executivos. Eu trouxe esse slide, né, e essa lembrança de executivos, porque esse também é um público que muitas das vezes tem diversos fatores de riscos psicossociais. Então, geralmente, o grupo de executivos é um grupo responsabilidade nas suas decisões e muitas das vezes são pressionados para realizar aí decisões imediatas. Tem cultura, tem empresas que têm uma cultura aí de total disponibilidade,
né? 24/7 para esse público. Então, todos esses fatores podem vir a impactar na saúde mental, e estudos têm demonstrado justamente um aumento aí de quadro de ansiedades nesse público. Como pensar só em saúde da mente sem poder, sem falar, sem olhar para a saúde do corpo, né? Esses fatores de riscos psicossociais podem também acabar impactando aí no estilo de vida, que vão impactar também na saúde do corpo. Esse estudo trouxe que 95,5% dos executivos, foi um estudo feito com 15 mil executivos, envolvia gerência e alto escalão, e ele trazia que 95,5% fazia uma alimentação inadequada, muitas vezes aí baseada em iFoods, em fast food, né? Não iFoods, desculpa, em fast food. Sedentários, 44%, 38,6% estavam no sobrepeso e 31,7% traziam que estavam extremamente sobrecarregados, se sentiam sobrecarregados de atividade. Um outro horário importante é em relação às smart drugs, né, que são drogas utilizadas hoje para aumentar o desempenho, com o intuito de aumentar o desempenho. Esse foi um estudo realizado em São Paulo, em que ele apresenta aí que 62,9% da população que estava nesse estudo entendeu que fazer uso desse tipo de substância é o novo normal. E 74,2% trouxe que o fato de você ter o conhecimento que o seu líder faz uso desse tipo de substância pode fazer com que o liderado se sinta coagido a também utilizar. Então, aí a gente vê um pouquinho também a importância, a influência do líder junto ao liderado. Hoje, né, a gente tem vivido esse cenário. Medicamentos em excesso, a gente vê as pessoas usando um para dormir, um para sorrir e outro para trabalhar. Só que aqui dentro de um grupo de médicos, a gente sabe os prejuízos que esse uso indiscriminado de medicação pode acarretar. Quando eu falo drogas relacionadas ali ao desempenho, o que é que geralmente acontece? Essas drogas, geralmente, elas estão relacionadas também ao apetite, então elas fazem uma redução de apetite, e isso faz com que muitas das pessoas consigam controlar o seu peso através do uso desse tipo de substância, o que e muitas das vezes dificulta, né, cria uma resistência para interromper esse uso, e são drogas que também interferem no sono. Então, justamente como está aqui, de manhã eu uso um remédio para aumentar o meu desempenho. Aí, quando chega de noite, eu estou extremamente acelerado, eu não consigo dormir. Aí, toma outro, vamos tomar um agora para dormir. Então, a gente tem visto isso acontecer e é um ponto aí de alerta para os médicos do trabalho fazerem essa análise e fazer essa investigação. E seguindo o olhar para a influência do líder, esse estudo nos traz a influência na saúde mental dos trabalhadores, né, que o líder tem, ela é equivalente, tá, que é equiparada à influência de um par amoroso. E essa influência do líder é menor que a influência de um terapeuta. Então, isso abre também um olhar para a gente, de quando a gente pensar em investir em ações de saúde mental dentro de uma companhia, eu preciso também estar ali junto com a RH, pensando no desenvolvimento de lideranças. O RH precisa ter o olhar de o quanto aquele líder está realmente habilitado para estar naquele cargo de líder e
pensar também no desenvolvimento dessas pessoas que chegam até a liderança. E a saúde ocupacional vai trazer o olhar de cuidado para esse líder. O quanto esse líder está sendo acolhido, está sendo cuidado, para que ele se mantenha bem, porque um líder saudável significa uma equipe saudável. Um outro ponto importante quando a gente fala de liderança é o engajamento do líder nas ações de saúde que acontecem dentro da companhia, né? Então, quando vocês forem desenhar um programa de saúde mental para uma companhia, ou qualquer ação de saúde que seja, é preciso que vocês comecem essa ação dentro da companhia, apresentando a essa liderança, a esse programa, a essa ação, trazendo para essa liderança com clareza o que vai acontecer, por que vai acontecer, quais são os impactos positivos e os impactos negativos dessa ação. Eu digo que a gente precisa começar conquistando a liderança. E esse estudo traz para a gente que o engajamento do líder faz com que o trabalhador se sinta valorizado, motivado e autorizado a participar dessa ação de saúde. Então, isso significa que se eu tiver um líder engajado, eu vou conseguir uma maior adesão às minhas ações, às minhas estratégias do meu programa de saúde mental. E é justamente um dos pontos assim de extrema importância quando a gente fala em eficácia de um programa de saúde mental, e é justamente a eficácia que vai também ajudar ali a gente ter aquele retorno financeiro, né, dos $4 a cada $1 investido. Não adianta você criar uma ação e ninguém ir lá e participar. Não vamos ter retorno nenhum. Então, esse é um ponto também a ser pensado. Como eu trouxe para vocês, a influência do líder numa saúde mental, né, dos seus liderados, é equiparado a um parceiro amoroso. E, então, eu preciso ter o olhar também para a questão que, às vezes, acontece em algumas empresas, que é a questão do assédio moral. Então, a empresa precisa construir ali estratégias voltadas a identificar situações de assédio moral, canais de denúncia, e trazer ali ser extremamente contra, trazer realmente seu posicionamento de que não admite esse tipo de situação. Esse é um estudo de um ambulatório de saúde ocupacional universitário, que ele traz justamente o desafio do retorno ao trabalho das vítimas de assédio moral. Então, o assédio ele pode ser um fator adoecedor, trazer aí traz um risco de transtorno mental, e essas pessoas, diante de um transtorno mental, podem necessitar se afastar do trabalho, e quando isso acontece, normalmente é um retorno ao trabalho que traz aí uma maior dificuldade, né? Porque ele automaticamente ele pensa em vivenciar aquela situação de novo, encontrar aquele líder de novo. Então, é um ponto aí também a ser observado dentro da organização. E aí, falando do afastamento do trabalho, eu trago um trecho do Manual da Previdência Social, que fala do benefício por incapacidade temporária, e nos trechos relacionados a transtorno de ansiedade e transtorno depressivo, ele diz o seguinte: transtorno de ansiedade. De forma geral, o transtorno não é incapacitante. Quando incapacitante, se tratado adequadamente, o afastamento tende a ser breve, 30 dias. Transtorno depressivo. De forma geral, o transtorno não é incapacitante. Os quadros leves a moderados, quando incapacitante, se tratado adequadamente, o afastamento
tende a ser de até 60 dias, e os quadros graves podem necessitar de afastamento até 6 meses. E aí a gente, como médico de trabalho, olha para isso e diz assim, bom, dentro da minha companhia, o CID-F é, é normalmente o CID que traz o afastamento mais prolongado. Né? Eu não estou falando de uma companhia específica, estou falando que essa é a tendência, que os afastamentos por CID-F são geralmente os afastamentos mais prolongados. E aí a gente diz assim, bom, o INSS está falando que normalmente não é incapacitante, que tende a ser breve. O que está acontecendo? Então, a gente precisa ter um olhar justamente para isso que eu coloquei aqui em caixa alta para vocês, se tratado adequadamente. Então, é importante que vocês tenham um olhar para como é que os meus colaboradores estão sendo tratados. Eles estão tendo acesso a um serviço, a uma assistência para fazer, né, o tratamento da parte do adoecimento mental. Quem são esses profissionais que estão cuidando dos meus trabalhadores? Esse tratamento que está sendo realizado, ele é realmente efetivo? E aí que eu digo que o médico do trabalho, ele precisa conhecer um pouquinho também do tratamento psiquiátrico. E aí a gente, no papel de médico do trabalho, que está ali na saúde ocupacional, a gente precisa buscar o conhecimento. Se você é um médico do trabalho que está ali na parte corporativa, você precisa pensar na capacitação, né, da sua equipe, porque a gente precisa ter esse olhar se o tratamento realmente está sendo adequado. Lógico, não vamos nos tornar aqui psiquiatras, né? Mas a gente precisa ter um embasamento, né, mínimo que seja. A proposta não é tornar aqui ninguém psiquiatra, mas eu preciso ter um mínimo de conhecimento. E aí, com olhar para o benefício por incapacidade, a gente vê que esses benefícios eles estão também no acrescente. Em 2022, eu tive 209.124, em 2023, eu já tive aqui 288 e 41 mil. Né? E imagino que em 2024 vamos ter muito mais, considerando, inclusive, a modalidade do INSS atual de avaliar benefícios de forma documental. Né? E quando esse colaborador vai para o INSS, a gente tem também ali os impactos relacionados ao B91, à concessão do benefício de incapacidade relacionado, né, equiparando a um acidente de trabalho. E aí é importante a gente lembrar que os transtornos mentais estão citados na Portaria 1999, de 27 de novembro de 2023, que traz justamente a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Se esse afastamento, esse adoecimento do trabalho, ele tiver relação né, se esse afastamento, esse transtorno mental, ele for considerado ali como um acidente de trabalho, ele foi equiparado, isso vai impactar no meu FAP, vai impactar no recolhimento do FGTS, lembrando que quando a gente tem um colaborador afastado pelo B91, a empresa precisa continuar recolhendo o FGTS e vai gerar aí a estabilidade de um ano ao retorno do trabalho. E quando a gente fala em FAP, importante lembrar que isso vai impactar ali na folha, podendo ser multiplicado por 0,5 ou até por 2. Então, vai trazer um impacto muito grande para a companhia. E um outro ponto é que muitas das vezes esses fatores de risco psicossociais
eles vão se apresentar não só em atestados CIDEFs ou atestados de burnout. Então, estudos demonstram os impactos dos fatores de riscos psicossociais para diversas outras doenças, né? Doenças relacionadas aí à saúde do corpo e não da mente, se é que dá para separar, né? Então, esse é um estudo que traz, que é Levada foi um estudo prospectivo sobre a incidência de doença isquêmica coronariana em uma coorte de 416 homens de meia idade, e a conclusão desse estudo foi de que a elevada demanda de trabalho associada a baixo controle aumenta a predisposição à doença isquêmica coronariana. Ou seja, estou trazendo aqui dois fatores de riscos psicossociais interferindo aí na doença isquêmica coronariana. Um outro estudo prospectivo, né, esse já com a coorte de 7.219 homens de meia idade, que buscou estudar a incidência de doença cardiovascular, também mostra que trabalhadores altamente sobrecarregados e que faziam trabalhos isolados apresentavam aí um aumento da prevalência de morbimortalidade. Esse é um outro estudo que mostra o impacto das desordens psiquiátricas na microbiota do intestino, né? E vai gerar aí sintomas gastrointestinais. A gente tem também esse outro estudo que traz aí a interface dos transtornos psiquiátricos relacionando a síndrome do intestino irritável. Então, os transtornos psiquiátricos podem também trazer aí um aumento de absenteísmo, né, relacionado aí a sintomas gastrointestinais. E a gente sabe que tem outros tipos de doença aqui, lembrando também as doenças dermatológicas, que também podem ser impactadas aí por fatores de riscos psicossociais. A gente viu ali, quando a gente olha para o manual do INSS e chama a atenção, né? Eu trouxe ali a atenção para a questão do tratamento, e esse estudo nos traz um ponto preocupante em relação ao tratamento. Ele demonstrou que a prevalência a taxa de adesão de tratamentos para pacientes psiquiátricos é de 29% a nível mundial. Esse estudo envolveu uma amostra em São Paulo e essa amostra mostrou uma adesão de 24%. Então, precisamos ter o olhar para como está a adesão dos meus colaboradores, dos meus trabalhadores ao tratamento psiquiátrico. Ele está realmente se tratando. E aí vem uma informação de o que eu posso fazer para melhorar essa adesão dos tratamentos. Então, eu preciso pensar se a empresa consegue oferecer a ele um facilitador ali do acesso. Eu tenho um canal de acesso, eu tenho um fluxo de encaminhamento, eu tenho um serviço de referência. Então, isso é um ponto que vai me ajudar a trazer o meu retorno financeiro. Eu faço ações de psicoeducação, eu trouxe lá na frente para vocês o quanto é importante a psicoeducação, porque a partir da psicoeducação ele vai entender que ele está adoecido, ele vai se reconhecer como tal, e isso é parte importante para que ele entenda também que ele precisa seguir um tratamento, que ele precisa fazer uso de uma medicação, né, para conseguir ali uma melhora, um controle daquele transtorno. E quando a gente fala em medicação, é importante a gente lembrar que a gente tem uma série de dificuldades em dispensação de medicações relacionada ao SUS. A gente ainda tem aí uma lista de medicações bastante limitada, e às vezes aquelas medicações
não trazem o melhor resultado. Então, vale pensar também em benefícios, né, em criar benefícios dentro da companhia relacionado à dispensação de medicações. E aí, aqui já praticamente encerrando, eu trago esse trabalho que foi feito pela ANANT em 2019, que fala da depressão em meio ocupacional, rastreamento e tratamento. Então, esse trabalho mostra que justamente o rastreamento e o tratamento de depressão no meio ocupacional faz parte do papel da equipe de saúde ocupacional, né? Esse rastreamento pode ser feito de diversas formas, a gente falou ali um pouquinho dos instrumentos diagnósticos, então, ele pode ser feito por essa equipe dentro do exame ocupacional, em demandas espontâneas, através de campanhas, tem desfechos aí positivos dentro da companhia, e, como eu coloquei, é preciso também que essa equipe conheça um pouquinho aí do tratamento medicamentoso e das terapias cognitivas comportamentais, também vão ajudar no cuidado com o público que você tem aí dentro da sua companhia. E vou concluir trazendo justamente a Lei 14.831, de 27 de março de 2024, que institui aí o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental e estabelece os requisitos para a concessão da certificação. Deixo aí a mensagem que eu espero ter contribuído com vocês para que a gente consiga aí, cada vez mais certificar empresas promotoras de saúde mental e, com isso, ampliar aí o cuidado aos trabalhadores do nosso país, de uma forma aí geral. Deixo meu agradecimento e, antes de encerrar, se bem que só trazer aqui o horário, bom, não vai dar mais muito tempo. Eu iria, não sei se ainda consigo alcançar uma outra live que eu ia trazer aqui para vocês, que é uma live que vai ser realizada, está sendo realizada agora, acho que a gente não consegue mais alcançá-la, justamente por uma médica do trabalho, trazendo aí um pouquinho, ela estava aqui no início com a gente, e ela vai trazer aí um pouquinho da vivência dela, né, relacionada aí ao câncer de mama, mas começou às 20 horas, eu acho que a gente não consegue talvez alcançar muita coisa. Bom, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, vou descompartilhar aqui minha tela e sigo à disposição. Leila, adorei. Parabéns pela palestra. Gostei muito. Superou minhas expectativas. E eu queria te fazer uma pergunta. Quero abrir a todos, né, para perguntas, mas eu queria começar. Posso? Antes de você fazer essa pergunta, me ajuda como eu tiro esse compartilhamento, Ih, peraí. É, só um minutinho aqui, peraí. para até conseguir, né, ver vocês Ah, aí melhor. não, deixa eu ver. Não? Aí agora? Não sei, para mim, Oi? eu não sei Consegui? se você está Não. conseguindo ver. Nossa, peraí. Aqui, stop share. Ai, pronto. Foi, Então, foi. Lila, excelente, viu? Meus parabéns. Superou minhas expectativas. Gostei bastante. E eu estou vendo aqui só no chat o pessoal também dando os parabéns, excelente aula. Muito bom mesmo. E eu queria tirar uma dúvida já inaugurando aí a todo quem quiser tirar dúvidas, mas eu vou inaugurar. Eu gostei muito quando você falou, primeiro, que o trabalho é protetor, porque existe uma cultura, né? Ainda tem alguns lugares que o trabalho, a demonização do trabalho, e a minha experiência é o contrário. Quando a gente tem um ambiente de trabalho legal, é o contrário, a pessoa não quer se afastar, ela quer seguir trabalhando, Isso, né? Afinal de contas, é um dos nossos pilares. isso. E eu achei muito interessante quando você falou do papel da liderança.
eu trabalho numa empresa que eu estou há 10 anos nessa empresa, aí depois de 10 anos, não é, é uma multinacional, mas uma empresa que não tem tantos colaboradores, e eu acabei criando um canal de comunicação com eles. Mas eu queria, e assim, muitas vezes são os líderes que me trazem o que está acontecendo, né? E eu tenho o Isso. hábito de perguntar ao pessoal como é que tá. Quando eu percebo que tem alguma coisa estranha, eu vou lá, pergunto, enfim. E muita coisa interessante já saiu, inclusive diagnósticos dessa parceria. Mas nas empresas maiores, você tem alguma experiência? Como é essa experiência da gente poder fazer um canal de comunicação? Porque no meu caso, são um pouco mais de 50, então assim, e eu estou há 10 anos, ficou fácil depois de 10 anos. Mas numa empresa grande, né, com múltiplos setores, enfim, como é que você construiu esse canal de comunicação para poder não só treiná-los, mas poder acessar o que está acontecendo nos setores desses líderes? Existem algumas formas. Você pode trabalhar em conjunto com o RH e já faz parte do RH, né? Algumas empresas hoje não chamam nem mais de RH, chamam de equipe de gente de gestão, né? Trazem outros nomes aí mais humanizados. Então, já entendo que já faz parte do RH trabalhar o desenvolvimento das lideranças, mas esse desenvolvimento geralmente está muito voltado a habilidades de demanda e nem sempre tem um olhar de saúde ocupacional. Então, numa empresa menor, você pode trazer rodas de conversas, encontros com esses líderes, momentos de palestras, de parte psicoeducativa. Numa empresa maior, você pode trazer isso, inclusive, a nível de treinamentos online, né? Tanto de encontros online, é, e aí você pode trazer diversos horários, justamente para ter adesão aí a um público maior, ofertas de diversos horários, ou você também pode criar um treinamento e deixar em alguma área ali da nuvem, ou tem empresas que já têm ali uma área voltada realmente a treinamentos e desenvolvimentos, né, que a gente chama de educação, a área de educação da empresa, então você pode também desenvolver através dessa forma. Tá ótimo, obrigada. Né? Jeane fez uma pergunta. Você quer você mesmo perguntar, Jeane? Eu leio aqui. Vou ler. Aqui, na sua opinião, por onde começar a lidar com os aspectos psicossociais? Eu não sei se ela está falando do levantamento ou da tratativa. Né? O levantamento, eu entendo que os aspectos psicossociais, eles precisam fazer parte ali, como eu coloquei, do programa de gerenciamento de riscos, do PGR. Né? E aí, quando a gente fala em PGR, eu tenho um olhar para a higiene ocupacional, então, na higiene ocupacional, aquela situação de higiene pode repercutir, pode virar um fator de risco psicossocial, e dentro da ergonomia, a gente tem a ergonomia organizacional, que vai fazer a ver com que eu consiga identificar. Na tratativa, isso vai variar muito, como eu coloquei, eu preciso entender qual é o impacto de cada fator de risco dentro da minha companhia. Né? O que na minha companhia pode ser que o fator mais importante seja a questão das tarefas que são repetitivas, em outra companhia pode ser que a cultura organizacional tenha um impacto maior, precisa ser desenvolvido, né, de forma mais proeminente. Então, olhar essa lista de riscos que você identifica e a partir justamente da matriz de risco, probabilidade, severidade, entender por onde você começa. Perfeito. E aí vem o olhar também de quantas pessoas estão sendo envolvidas ali, né? Eu tenho aquilo que afeta um, aí eu tenho outro fator de risco que afeta 100, então é um outro olhar também para eu escolher por onde eu começo, Hum. né? Sim.
se já tiver impacto indicador, de repente começar pelo que está afastando, pelos casos que já, né, já geraram alguma doença ocupacional, se já foi reconhecido, não sei, absenteísmo. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu queria perguntar, então, de novo. Ninguém quer perguntar? Vontade. Adoro perguntar. Durante os exames periódicos, você implantou aí na sua experiência alguma ferramenta de triagem para ser executado durante o periódico? Por que que eu pergunto periódico? Porque é aquele momento que você está ali naquele quadrado, né, que normalmente é uma relação de confiança, e às vezes a pessoa está mais solta e conversa, enfim. Você implantou alguma coisa nesse momento de rastreio? A gente tem ferramentas que a gente pode utilizar, né, durante o periódico. Eu digo que isso precisa ir para o olhar, inclusive, de custo da empresa. Então, tanto você pode pensar em fazer isso durante o periódico vai fazer com que você consiga atingir 100% da sua população. Imagina-se que 100% faz periódico, né? A gente quer crer que 100% vai fazer periódico e se esse 100% fizer periódico, você vai conseguir aí ter uma adesão de 100%. Qual é o problema? Qual é o impacto? Isso aí é o impacto positivo. Qual é o que você tem que também pensar? Aplicar uma ferramenta em 100% envolve um custo. Qual é o custo dessa ferramenta? Ela é gratuita? Ela é paga? Se ela é paga, quanto custa isso? Então, você precisa botar nessa conta. Um outro ponto é que quando eu faço no periódico, eu vou saber o meu resultado final depois de um ano. A outra forma que você pode fazer é realizar campanhas. Pronto, eu vou fazer a campanha na minha unidade e nessa campanha eu vou trazer a ferramenta. Eu chamo os líderes, explico, e aí a gente precisa, para ter uma boa adesão, engajamento do líder, e eu preciso pensar também se eu estou num ambiente que tenha segurança psicológica. Porque no periódico ele vai responder, não tem para onde ele correr. Se eu estou em uma campanha e eu estou num ambiente que eu não tenho segurança psicológica, você não vai ter adesão. Aquelas pessoas muito provavelmente não vão se sentir à vontade. E aí você corre o risco de você ter uma baixa adesão. Então, são pontos aí para você pensar na hora de você escolher como você quer fazer. Um periódico ou uma campanha? A campanha tem um custo menor e tem uma resposta imediata, né? Eu começo a responder minha outra pergunta. Como é que você implanta a segurança psicológica para poder se fazer na campanha? Como é que a gente pode começar a construir? Porque, assim, clima de. Bom, eu vou te falar como trabalhadora. Pesquisa de clima. Eu me sinto insegura, quem não, de responder uma pesquisa de clima que vem com o CIP, você não tem segurança se você pode de fato responder a verdade ou se vai ser utilizado, enfim, né? Enfim, como forma de rastreio para quem for quem respondeu. Como é que a gente começa a construir essa segurança para eu começar a ter dados reais em que eu possa tratá-los, né? Fidedignos. Você trouxe aí a pesquisa de clima e algumas instituições usam também a pesquisa de pulso, né? Elas ajudam justamente a gente conhecer qual é o nível de segurança psicológica da instituição que a gente está. Então, na hora até de tomar a decisão que eu te disse na outra resposta, dá uma olhadinha lá qual é o nível de segurança psicológica da sua instituição e decide. A segurança psicológica não é favorável, é baixa. Bom, a gente está falando de uma cultura. Você não vai conseguir mudar isso da noite para o dia. Então, esse é o primeiro ponto. É um trabalho longo. E aí é um trabalho que eu entendo, inclusive, que vem de cima para baixo. Se essa diretoria, se essa alta gestão não comprar, não quiser mudar essa cultura, dificilmente você vai conseguir. Então,
O trabalho começa justamente envolvendo e mostrando a essa autogestão, né, a importância da segurança psicológica e os impactos de não ter. E aí, quando a gente pensa na importância, aí entra a questão de erros, né, e erros impactam, às vezes, na produção. Eu estou dentro de um serviço de saúde. Então, dentro de uma empresa de serviço de saúde, uma cultura punitiva impacta na segurança psicológica, impacta na segurança do paciente, porque se a pessoa erra, ela se cala, ela não compartilha. Se ela se cala, isso faz com que o impacto daquele erro possa vir a ser cada vez maior e outras vezes outras pessoas podem vir errar, isso pode impactar em produção entrega, né, do bem do serviço ou do bem que a empresa aí constrói. Vai impactar também no nível de acidente de trabalho, vai impactar em adoecimento. Então, é mostrar todos esses impactos para essa alta gestão e, a partir daí, ir treinando, fazendo capacitações com altas gestões e liderados, para que você consiga, ao longo do tempo, ter realmente um ambiente de segurança psicológica. Perfeito, perfeito. Obrigada, Leila. Ah, Doutor Dorico, quer falar? Quero falar rapidinho, em cima até do que você falou, Geisa, às vezes da insegurança em responder uma pesquisa de clima organizacional. E em cima do que a colega terminou de falar, em cima do engajamento da alta direção, eu pergunto à colega, já que ela está envolvida muito com esse tema, como é que você tem observado aí fora as altas direções ou na sua empresa que você trabalha, como é que eles estão aceitando esse tema ser levado para dentro da empresa e ser analisado, pesquisado, levantado, porque a minha opinião é muito objetiva. Se não tiver o engajamento da alta direção, seja doença mental, seja antitabagismo, seja o que for, se a alta direção não absorve, o trabalhador não tem segurança sim. do que está se fazendo. Aí eu queria saber a sua opinião. Como é que você está observando aí as empresas recebendo ou não esse tema? Eu diria que a gente está em evolução. Uma evolução, né? Eu percebo que há anos atrás, uma resistência maior, tinha empresas que não queriam nem saber, né? Não, esse tema aqui a gente não fala. E eu brinco que isso é botar a coisa para baixo do tapete. Só que as empresas que colocaram isso para baixo do tapete viu que a sujeira começou a sair já, extravasar, e não tem mais como não falar. Né? Então, quem não falar, quem não tratar, isso vai interferir, como eu coloco, na sustentabilidade da empresa. Né? Eu Com digo que certeza. hoje saúde mental está ali alinhada à sustentabilidade. Né? E acho que essa percepção, ao longo do tempo, vem surgindo, né, para as altas gestões de uma forma geral. Quando a gente começa a falar, o conhecimento faz com que eles entendam melhor o assunto e a necessidade de abordar o assunto, e aí as portas vão se abrindo. Né? Mas é uma construção, mais uma vez, a cultura, e essa cultura está em evolução. Pelo É, menos a gente está em melhora, em é, progressão. e eu acho também que depende muito do profissional que está ali dentro da empresa, né? Claro, ele precisa ter Isso, embasamento para levar o tema e mostrar isso, por A mais B que aquilo é necessário. isso. Se não É, fizer, vocês vão ter isso. Se fizer, vocês vão conseguir. Então, depende muito do profissional, é minha opinião. isso. Muito É, obrigada. Muito obrigada. nada, eu que agradeço. Nada. Eu busquei ali Obrigada, para Geisa.
diversos trabalhos, porque a gente Garoto. precisa justamente conhecer esses trabalhos para a gente saber argumentar, né? Senão a gente vai receber um não e pronto. Então, eu, quando eu sento com a alta gestão, eu preciso ter argumentos e argumentos sólidos. Eu uso muito uma frase que eu digo assim: eu não estou aqui para achar nada. Leila não acha nada. Ninguém quer saber o que eu acho, né? Que valor tem o que eu acho? Então, a gente precisa sempre sentar aí, embasado cientificamente, então, trazer trabalhos científicos, trazer a Organização Mundial de Saúde, porque o que Leila acha, o que o Dorico acha, o que Geisa acha, não é o que é relevante, não é o que vai convencer, né, a alta gestão. Então, a gente Perfeito, tem Leila. que Eu vivo falando isso. Na vez que eu fiz a de estresse térmico, a mesma coisa. O que eu acho não serve de nada. Não, e é isso que eu espero que a gente construa uma medicina baseada em evidência, aquela fase de eu acho, de achismo, de pedir tal exame, de fazer tal coisa porque eu acho que vai, não dá mais. Assim, por isso que eu queria te parabenizar pela apresentação, né, pelo tecnicismo, por seu embasamento e, assim, realmente superou minha expectativa. Meus parabéns por Obrigada, mais Cláudia. apresentações assim, baseadas em evidências, porque é isso que nossa medicina do trabalho merece. E acho que é só esse o caminho para a gente ser ouvido, né? E começar a ganharmos A espaço. valorizar a nossa especialidade, Com né? A gente certeza, precisa disso, investir aí em conhecimento. É conhecimento que muda a cultura, né? E com a gente certeza. precisa cada vez mais fortalecer isso. Eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço a todos que estão aqui, né? Eu sei que a gente chega em casa querendo, às vezes, descansar e vocês estão aqui comigo até agora, então só agradecer. E a minha apresentação, não sei se vocês observaram, eu botei no cantinho o meu contato pelo LinkedIn, que é o Eila Neiva. Então, quem precisar de qualquer trocar ideia, eu estou à disposição, pode me chamar e a gente bate esse Jane papo. colocou É aqui, ó, sempre um apareça prazer. mais vezes. A gente vai chamar ela mais vezes, Jane, porque eu amei também a apresentação. E, gente, quando vocês tiverem sugestão de temas, enfim, Leila está convidada, a honra é nossa, a minha e da Obrigada. sociedade. Obrigada, Leila, né, pela sua excelente apresentação. E obrigada a todos que estão aqui querendo aprender, evoluir, né, enfim, e amadurecer aí a nossa especialidade tão linda. Obrigada, Leila, obrigada. Obrigada, gente. Boa noite para Obrigada a vocês. todos. Obrigada, gente. Tchau.